Existem muitas coisas misteriosas debaixo d'água, coisas sobre as quais sabemos muito pouco e coisas que foram perdidas no tempo. Descobertas no campo da biologia marinha e arqueologia continuam a aparecer a cada ano, e quanto mais descobrimos, mais perguntas sem resposta temos. Vamos dar uma olhada em algumas das descobertas subaquáticas mais surpreendentes que nem mesmo os especialistas conseguem explicar. De intrigantes símbolos romanos hedonistas a uma misteriosa cratera, aqui estão 15 descobertas subaquáticas que não podem ser explicadas. Número 1. Símbolos romanos hedonistas. Mergulhadores ficaram perplexos quando descobriram uma cidade submersa dos Césares, perdida por mais de 17 séculos. Esta cidade hedonista está localizada debaixo d'água na costa oeste da Itália. No ano 1 depois de Cristo, esta cidade submersa era um lugar para os ricos e a alta sociedade se relaxarem e se entregarem a todos os prazeres da vida. Esta cidade hedonista de Baia era como a versão antiga de Las Vegas na Roma do primeiro século. No início, os cientistas não sabiam como interpretar os símbolos encontrados nas ruínas, mas não demorou muito para entenderem que os símbolos se referiam a coisas de prazer e luxo. Infelizmente, o resort não foi construído para durar. Não demorou muito para ser saqueado por um exército muçulmano no século VIII, e por volta de 1500 todo o lugar foi abandonado. Muitos saquearam tudo de valor no local e logo após, as aberturas vulcânicas fizeram o nível da água submergir a cidade abandonada. O que antes era um lugar para a elite, agora está reduzido a ruínas debaixo das ondas. Hoje, os restos de Baia podem ser visitados por mergulhadores, onde você pode ver vestígios de seu passado indulgente. Número 2. Mistério do Lago Hupkun. Em 2021, a diminuição da água do Lago Hupkun trouxe horror às pessoas. Este lago está localizado perto da encosta íngreme de Trishul, uma das montanhas mais altas da Índia, localizada no estado de Uttarakhand. Como o lago está situado no alto dos Himalaias indianos, cerca de 5.000 metros acima do nível do mar, poucas pessoas se aventuram por lá. No entanto, um guarda florestal tropeçou no lago um dia e fez uma descoberta horrível. No lago, ele descobriu vários esqueletos. Os restos humanos são visíveis apenas quando a neve no lago começa a derreter. O que é mais impressionante é a quantidade de restos encontrados no lago. Especialistas estimam que haja entre 600 a 800 esqueletos no Lago Misterioso, desde que foi descoberto em 1942. Ninguém conseguiu explicar quem eram essas pessoas, como ou quando morreram, ou de onde vieram. Embora não saibamos a verdade, há algumas teorias sobre o que levou a esta cena macabra. Uma teoria propõe que esses esqueletos são os restos de um rei indiano, sua esposa, bem como seus atendentes reais. O grupo pode ter perecido em uma nevasca há cerca de 870 anos, e seus corpos permaneceram lá por séculos. Outra teoria sugere que esses são os restos de soldados indianos que tentaram invadir o Tibete em 1841, mas infelizmente foram repelidos. Algumas pessoas também afirmam que o lago se tornou um tipo de cemitério para as vítimas de uma epidemia que atingiu um assentamento há muito tempo. Por enquanto, tudo o que sabemos é que a maioria dos esqueletos tinha estatura média, muitos deles sendo adultos de meia idade quando morreram. Não havia restos de bebês ou crianças. Todos morreram há cerca de 1.200 anos, mas até hoje não podemos dizer com certeza quem eles são, como acabaram na montanha ou por que pereceram em primeiro lugar. Número 3. Stonehenge subaquático da Espanha. Este ano, a Europa experimentou uma das piores secas em 500 anos. Isso fez com que muitos corpos d'água no continente diminuíssem, revelando muitos segredos escondidos pelo tempo. Com o aumento da temperatura, o nível da água do reservatório de Valdecanhas, na província central de Cáceres, na Espanha, revelou pedras megalíticas dispostas em círculo. Acredita-se que as pedras datem de 500 a.C. e são apelidadas de Stonehenge subaquático pelos locais e pesquisadores. Oficialmente, é conhecido como o Dolmen de Guadalperal, e arqueólogos correram para examinar os megalitos enquanto o nível da água na barragem ainda estava a 28% de sua capacidade. Apesar da surpresa local, essa não é a primeira vez que os megalitos se revelam. Este Stonehenge espanhol foi descoberto pelo arqueólogo alemão Hugo Obermayr em 1926. Mas devido a um projeto de desenvolvimento sob a ditadura de Francisco Franco, as ruínas pré-históricas foram inundadas em 1963. Antes que os arqueólogos pudessem estudar,
foi escondido debaixo d'água. Só foi totalmente visível 4 vezes depois disso. Assim como o Stonehenge encontrado em Salisbury Plain, em Wiltshire, na Inglaterra, há uma grande possibilidade de que o Dolmen de Guadalperal tenha sido usado como um observatório pré-histórico para estudar corpos celestes. Também há a chance de que esses megalitos tenham servido como um lugar de adoração. Para estudá-lo mais, as pessoas começaram uma petição para salvar o monumento. Número 4. Som misterioso de Julia. Existem muitos territórios inexplorados debaixo d'água. Aqui, os humanos têm pouco conhecimento do que vive e existe. É por isso que somos extremamente cautelosos quando se trata de qualquer atividade suspeita no oceano. Por exemplo, Julia foi um som gravado em 1º de março de 1999 pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, ou NOAA. O som alto era semelhante a alguém resmungando ou gemendo. Felizmente, o arranjo autônomo do Pacífico Equatorial Oriental captou esse som estranho. Por um tempo, os pesquisadores não tinham certeza do que causou o som. Teorias sugerem que o som foi criado por um monstro enorme espreitando em nosso oceano, incluindo a lula colossal que muitos suspeitam viver na parte mais profunda e escura do mar sem nosso conhecimento. Os pesquisadores acreditam que Julia nada mais é do que o som de um iceberg batendo no fundo do mar na Antártida, mas nunca saberemos ao certo. Número 5. Estrada de Bimini. Em 1968, um mergulhador encontrou uma série de pedras aproximadamente 5 metros debaixo d'água, ao largo da costa da ilha de Bimini, nas Bahamas. Essas pedras não eram corais ou rochas comuns, e em vez disso todo o caminho parecia feito pelo homem. Foi quando a estrada de Bimini foi descoberta, e desde então muitos acreditam que é o caminho para a cidade elusiva de Atlântida. Por volta de 360 a.C., Platão escreveu sobre a cidade de Atlântida. A lenda diz que era uma civilização altamente avançada e utópica, mas por causa da ganância e da moral injusta, os deuses puniram a cidade próspera. Depois de uma noite de fogo e terremotos, nas palavras de Platão, Atlântida afundou no mar. Embora alguns descartem como uma obra de ficção, muitos acreditam que a cidade de Atlântida realmente existe em algum lugar no oceano. Por séculos, muitas pessoas tentaram localizar as ruínas desse lugar na esperança de saquear qualquer tesouro deixado para trás. Houve muitas teorias sobre onde esta cidade utópica está localizada, mas até agora ninguém teve sorte suficiente para encontrá-la. Muitas pessoas ficaram bastante animadas quando a estrada de Bimini foi descoberta. Muitos pensaram que poderia ser a chave final para localizar Atlântida, mas infelizmente a datação por carbono e a análise dos blocos sugerem que, apesar da formação precisa das pedras, foi naturalmente formada pela erosão. Com a conclusão do mistério da estrada de Bimini, a lenda de Atlântida permanece sem solução até hoje. Número 6. Pegadas de dinossauros. Além da Europa, algumas partes dos Estados Unidos também foram afetadas por temperaturas escaldantes, incluindo o Texas. Devido às condições de seca e à queda dos níveis de água, um artefato pré-histórico interessante revelou-se ao resto do mundo. No Texas, pegadas de dinossauros de 113 milhões de anos foram reveladas pelas águas recuadas do rio Paluxy e do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros. As pegadas pertencem a um dinossauro carnívoro chamado Acrocanthosaurus, uma criatura que viveu entre 115 e 105 milhões de anos atrás, no período Cretáceo Inferior. Esses dinossauros andavam sobre 2 pernas e tinham 3 dedos. Eram caçadores formidáveis que atingiam uma altura impressionante de 5 metros e pesavam até 7 toneladas. Se você acha que esses dinossauros são grandes, espere até ouvir sobre as pegadas deixadas pelo Sauroposeidon, um dinossauro que tinha uma altura impressionante de 18 metros. Para referência, essa altura é equivalente a 3 girafas empilhadas. Imagine se esses gigantes ainda estivessem vivos hoje. Provavelmente, teríamos que nos preocupar em ser pisoteados o dia todo, todos os dias. Funcionários do parque estimam que há mais pegadas escondidas na vizinhança. A maioria delas está preservada em calcário, e apesar de sua boa condição, é esperado que sejam destruídas pela intempérie e erosão ao longo do tempo. Número 7. Cemitério de trens. Em 1985, um barco fretado estava mapeando o oceano a 8.000 metros de Long Branch, New Jersey,
quando o magnetômetro do barco descobriu um objeto estranho cerca de 27 metros abaixo da superfície. Quando o capitão do navio mergulhou para investigar, ele encontrou uma descoberta chocante. Nas águas turvas, ele encontrou duas pequenas locomotivas posicionadas verticalmente lado a lado. Foi onde começou o mistério do cemitério de trens. De onde vieram essas locomotivas e como elas ficaram submersas? Mergulhos subsequentes reuniram mais informações sobre o naufrágio. Após várias tentativas de mergulho, os mergulhadores descobriram artefatos do trem, incluindo vários apitos que tinham uma inscrição que dizia HN Hooper Boston número 3. Esta inscrição se tornou a primeira pista na investigação dessas locomotivas submersas. A companhia HN Hooper de Boston foi fundada pelo Sr. Henry N. Hooper no início da década de 1830. Com base nessa informação, muitos acreditam que as locomotivas foram fabricadas pela Seth Wilmart Union Works, estacionada em South Boston. As locomotivas, que são modelos raros da classe Planet 222, foram produzidas em um curto período de tempo. Elas foram consideradas obsoletas assim que a primeira foi construída, e então os fabricantes não viram necessidade de produzir mais delas. Suspeita-se que essas locomotivas estavam sendo transportadas em uma barcaça que veio de Boston para o Atlântico Médio. Talvez uma tempestade sacudiu o navio a 8.000 metros da costa de Long Branch, New Jersey, e fez com que as locomotivas caíssem na água. Há também a possibilidade de que os trabalhadores tenham deliberadamente jogado os trens na água para aliviar o peso da barcaça e evitar o naufrágio. Curiosamente, quando o registro do navio foi descoberto, os registros não indicavam nada sobre as duas locomotivas a bordo. Até hoje, ainda não sabemos de onde vieram os trens e como acabaram a 27 metros debaixo d'água. Número 8. Complexo Yonaguni. Ao largo da costa de Yonaguni, a ilha mais ao sul das ilhas Ryukyu, no Japão, está o Monumento de Yonaguni. Este local estranho tem sido objeto de debate desde que foi descoberto em 1986 por um mergulhador observando populações de tubarões-martelo na área. Todo o complexo é feito de arenito fino e pedras de lama que algumas pessoas acreditam datar de cerca de 20 milhões de anos atrás. Após ver as camadas paralelas e as formas precisas no complexo, muitos ficaram convencidos de que o complexo Yonaguni é um assentamento submerso deixado por um povo antigo desconhecido que viveu há milhares de anos. Uma teoria popular sugere que o complexo é o mítico continente perdido de Mu, um nome alternativo para a cidade perdida de Atlântida. No entanto, alguns pesquisadores também são céticos, afirmando que o lugar é um sítio pseudo-arqueológico e nada mais. Eles afirmam que, embora formações de arenito que se assemelham a monumentos e estruturas precisas sejam raras no ambiente, elas se formam naturalmente ao longo do tempo. Pessoas que apoiam a teoria de que o monumento de Yonaguni é artificial argumentam que a concentração de muitas formações peculiares em um local tão concentrado é altamente antinatural. Até hoje, o mistério do complexo Yonaguni continua, com alguns afirmando que é completamente feito pelo homem e outros argumentando que não é um antigo complexo, mas apenas o produto de anos de intempéries e erosão. O que você acha? Número 9. Crânios em sumidouro. Em 2014, os locais no sul do México ficaram horrorizados ao ouvir uma descoberta macabra em um sumidouro inundado na península de Yucatán. Em algumas câmaras das cavernas subaquáticas, os pesquisadores encontraram dezenas de ossos humanos. A descoberta macabra não apenas atraiu a atenção do público, mas também dos arqueólogos. Além dos estranhos esqueletos humanos encontrados na área, o local estava repleto de crânios humanos alongados. A descoberta deixou muitos pesquisadores perplexos, mas após examinar a caverna subaquática conhecida como Sac Actun, chegaram à conclusão de que os restos humanos encontrados na caverna eram usados como oferendas sacrificiais pelos antigos maias. Assim como a caverna é temida pelas pessoas hoje por causa da descoberta horrível, os antigos maias também temiam as cavernas, mas por uma razão diferente. A lenda local diz que a caverna era guardada por uma serpente emplumada com cabeça de cavalo. Muitas das pessoas na época não queriam ter nada a ver com o lugar, e nenhuma delas ousou mergulhar na água. Número 10. Água viva imortal. Séculos atrás, algumas pessoas pensavam sobre como seria o mundo no ano 2000. Algumas pessoas imaginavam veículos voadores, carros flutuantes e muitas outras invenções incríveis.
Algumas das previsões que tiveram se tornaram realidade, mas continuamos a avançar em vários campos a cada dia. Mesmo que estejamos vivendo no futuro com o qual muitos sonharam, vemos coisas maiores. Por exemplo, a descoberta de uma água-viva imortal levou muitos a esperar que um dia seríamos capazes de curar doenças cerebrais e até desafiar a velhice. Esta água-viva imortal é chamada Turritopsis dorni. É uma espécie de água-viva do tamanho da unha do seu dedo mindinho. É quase totalmente transparente, tornando-a difícil de ser avistada na água. Pode ser encontrada na costa do Japão, Panamá, Itália, Espanha e Flórida. Após observar essa criatura, os pesquisadores descobriram que ela pode potencialmente viver para sempre. É um dos únicos organismos que pode passar pelo processo chamado transdiferenciação. Neste processo, a água-viva pode transformar suas células moribundas em novas células saudáveis. Isso é útil porque uma pessoa que sofre de uma doença neurodegenerativa como o mal de Parkinson experimenta sintomas causados por nervos danificados e partes do cérebro deteriorando. Mas, se tivermos a mesma capacidade da água-viva imortal, há uma chance de podermos curar outras doenças como essa, especialmente as relacionadas à idade. Além disso, no processo de transdiferenciação, a água-viva passa por uma mudança comparável à de um ser humano de 40 anos, voltando a ser uma criança de 5 anos. É por isso que essas criaturas podem lidar com a fome, danos físicos e mudanças extremas de temperatura. Número 11. Buracos misteriosos de alienígenas. Uma das descobertas mais impressionantes que deixou os pesquisadores perplexos este ano são os buracos alinhados no oceano. Esses buracos parecem como se alguém tivesse perfurado o fundo do mar com uma máquina de costura. Ninguém sabe exatamente como os buracos apareceram lá em primeiro lugar. E até hoje, não há pistas sólidas que possam dizer o que são esses buracos ou como se formaram. Alguns pesquisadores acreditam que talvez um peixe seja responsável por perfurar esses buracos, mas outros argumentam que os buracos são sinais da existência extraterrestre ou da presença de uma besta submarina como o monstro do Lago Ness. Biólogos marinhos estão bastante perplexos com esta descoberta, pois é a primeira vez que descobriram esses buracos misteriosos e fascinantes. Como dizem, mal arranhamos a superfície quando se trata de descobrir formas de vida nas profundezas do oceano. Talvez essa descoberta revele a existência de uma criatura misteriosa que nunca imaginamos. Número 12. Restos esqueléticos no Rio Colorado. Estendendo-se por 23 mil metros com uma profundidade máxima de 25 metros, está o Rio Colorado. É conhecido por seus belos cânions e corredeiras, e é apelidado de Linha da Vida do Oeste. O Rio Colorado fornece água para mais de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos e também fornece água para irrigar milhões de acres de terras agrícolas no país. Com isso dito, este rio é incrivelmente importante, então há muitas leis, litígios e acordos sobre este rio. Muitas pessoas costumam dar um mergulho no rio e algumas pessoas mergulham aqui sabendo que é geralmente um lugar seguro. No entanto, em 2015, um mergulhador teve a descoberta mais horrível de sua vida quando encontrou não um, mas 2 esqueletos a cerca de 12 metros abaixo da superfície do Rio Colorado. Ele imediatamente relatou o que encontrou ao departamento do xerife do condado de La Paz. E as autoridades imediatamente partiram para encontrar o que acreditavam ser restos humanos reais. Mas, ao que parecia, não havia necessidade de preocupação, pois, após uma inspeção mais minuciosa, os restos esqueléticos se revelaram nada mais do que decorações baratas de Halloween. No final, isso foi apenas uma brincadeira de mau gosto que alguém realizou. Ambos os esqueletos estavam vestidos com roupas de banho, e com eles havia adereços, incluindo uma lata de cerveja e até óculos de sol. Também havia uma placa sendo segurada por um dos esqueletos com a data 16 de agosto de 2014, que pode ser o dia em que foram colocados debaixo d'água. Geralmente, a putrefação e os necrófagos subaquáticos podem desmembrar um cadáver em 1 semana ou 2, deixando para trás ossos que inevitavelmente afundariam no leito do mar ou do rio. Acho que faz sentido que o mergulhador tenha confundido os esqueletos falsos com reais por causa do seu choque e horror iniciais. Ele ficou envergonhado pelo que aconteceu. Mas, o rapaz tinha boas intenções no final. As autoridades afirmaram que, embora não gostassem do alarme falso causado pela instalação, acharam que foi apenas uma piada engraçada e inofensiva.
Os responsáveis por colocar os esqueletos debaixo d'água confessaram às autoridades, mas, no final, nenhuma acusação foi feita. Os oficiais afirmaram que a instalação poderia trazer alguma alegria para outros mergulhadores que tropeçassem neles debaixo d'água. Acho que daria a eles um mini ataque cardíaco em vez disso. No entanto, as autoridades lembraram a todos que, só porque deixaram passar desta vez, não significa que permitiriam que todos colocassem qualquer outra instalação maluca no rio. Número 13. Gu Azul. Este é mais um ser a ser adicionado à lista de criaturas mais estranhas encontradas no oceano. Uma equipe de cientistas da NOAA descobriu essa criatura Gu Azul enquanto explorava o Caribe. Destacando-se por sua cor única, o Gu Azul parece um brinquedo coberto com espinhos macios. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que é essa criatura, mas os pesquisadores acham que pode ser algum tipo de coral, esponja ou tunicado. Como esta criatura é recém-descoberta, não podemos dizer com certeza o que é e os cientistas precisam obter uma amostra antes que possamos determinar com certeza. O Mar do Caribe tem um dos maiores níveis de biodiversidade, e não é surpreendente que encontremos muitas novas criaturas nesta parte do oceano. Você tem alguma teoria sobre o que é essa criatura? Deixe-me saber o que você acha nos comentários abaixo. Número 14. Champanhe subaquático. Você sabia que há champanhe debaixo d'água? Mas não é a bebida que os adultos apreciam. No fundo do oceano, na faixa do assoalho marinho, que é a zona de subducção cascadia, há metano borbulhando. Vimos metano escapando do fundo do mar em alguns lugares do planeta, mas este é um dos pontos de vazamento de metano mais ativos de toda a Terra. Por causa de todas as bolhas subindo, parece que alguém abriu várias garrafas de champanhe ao longo do fundo do mar. O que exatamente é o metano? É um gás inodoro e incolor produzido durante a digestão microbiana, o que inclui os puns das vacas. A liberação de metano é um problema porque esse gás faz nosso planeta ficar mais quente, o que significa que continuaremos a experimentar mudanças no nosso clima se isso continuar acontecendo. Ainda não sabemos por que esses vazamentos de metano aparecem, mas os pesquisadores estão fazendo o possível para aprender mais sobre eles. Número 15. Cratera misteriosa. Embora os dinossauros tenham sido extintos há mais de 65 milhões de anos, muitos de nós ainda somos fascinados por eles até hoje. Continuamos tentando aprender mais sobre eles, e recentemente fizemos uma descoberta surpreendente que pode nos dizer mais sobre sua extinção. Este ano, os pesquisadores encontraram a cratera Nadir, localizada perto do vulcão submarino Nadir Seamount. Incrivelmente, a cratera tem aproximadamente a mesma idade que o suposto impacto causado por um enorme asteroide há cerca de 66 milhões de anos, que extinguiu os dinossauros e outras espécies no planeta. Ainda não sabemos com certeza, mas há uma chance de que a cratera Nadir seja a mesma zona de impacto deixada pelo asteroide que causou a extinção de muitas espécies milhões de anos atrás. Corpos de água são realmente intrigantes e têm muitos mistérios que estamos apenas começando a descobrir. Qual dessas descobertas subaquáticas despertou mais seu interesse? Deixe-me saber o que você pensa nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros conteúdos legais aparecendo na tela agora mesmo e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal!